Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E salve Maria. Salve Maria. Paz e bem para todos os que estão acompanhando a transmissão dessa sagrada missa pelos meios de comunicação da Paróquia do Divino Espírito Santo, da Arquidiocese de Montes Claros, do Estado de Minas Gerais. Irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje o segundo domingo da Quaresma. E esse segundo domingo vai nos preparar mais e melhor, mais profundamente, para celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o fundamento da nossa fé, com a experiência da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Episódio hoje narrado pelo evangelista Marcos no capítulo 9, versículo de 2 a 10. Caminhando para Jerusalém, onde lá será condenado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, isto é, homens religiosos, membros da religião judaica, membros da religião na qual Jesus nasceu. Antes de chegar a Jerusalém e subir a montanha da miséria humana, dito Calvário ou Gólgota, Jesus sobe a montanha de Deus, o Monte Tabor, porque ele sabe que só é possível subir a montanha da miséria humana, só é possível superar os desafios do Calvário e carregar a cruz, se nós somos capazes de subir a montanha para ser abraçado por Deus. Essa experiência chamada experiência da transfiguração, ou a experiência no Monte Tabor, acontece imediatamente após Jesus ter falado para os seus apóstolos sobre o seu messianismo, no capítulo 8, um capítulo antes desse evangelho, porque os apóstolos estão exatamente com a mentalidade do povo hebreu, de que o Messias viria de forma triunfalista, isto é, fazendo espetáculos, fazendo coisas mirabolantes, libertando o povo hebreu da opressão do Império Romano pela luta sangrenta, pela arma. E Jesus vem combater exatamente o mal com o bem, o ódio com o amor. E é claro que quem quer ser de fato íntegro diante de Deus, quem quer se comportar como filho de Deus, necessariamente se choca com a maldade do mundo, com a perversidade dos homens. Por isso que Jesus, no capítulo 8 de São Marcos, repito, um capítulo antes desta narração da transfiguração, ele diz aos apóstolos: o Filho do Homem vai a Jerusalém e vai ser condenado, crucificado, morto, mas ressuscitará no terceiro dia. E vai ser condenado pelos sumos sacerdotes e escribas. E acrescenta o segundo aspecto: quem quiser ser meu discípulo tem que trilhar esse caminho, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, porque se o mestre teve um calvário para subir, uma cruz para carregar, como é possível um discípulo se comportar de forma diferente? O discípulo tem que seguir os passos do mestre. Isso escandalizou aos apóstolos, de maneira que Pedro até disse: Deus não te permita isso, Senhor. E o que é que Jesus diz a ele? Vai para longe de mim, Satanás, se afasta de mim, Satanás. Na verdade,
Pedro não é Satanás, mas Pedro está agindo conforme Satanás, porque Satanás queria que Jesus se submetesse a ele, o adorasse. Satanás quis tirar Jesus da rota de Deus, do caminho de Deus. O que Jesus diz a Pedro é: vai para trás de mim, porque o mestre sou eu. O mestre vai na frente e o discípulo caminha atrás. Pedro quer que Jesus faça a vontade dele e dos outros apóstolos. Pedro quer que Jesus faça a vontade dos homens religiosos da época. Essa é uma inversão que nós presenciamos no mundo da protestantalhada. As pessoas querendo que Deus faça a sua vontade, realizem os seus interesses, quando na verdade é Ele que é o Deus e nós somos seus filhos. Jesus é que é o Senhor, nós somos seus servos. Consequentemente, Ele vai à frente e nós vamos seguindo atrás. Escandalizados e desanimados, porque Jesus falou que ia parar na cruz, Jesus faz a experiência para que eles percebam antecipadamente quem vai dar a última palavra sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. A transfiguração é a antecipação da glória de Deus, é a antecipação da vitória de Jesus, é a antecipação da ressurreição. Ele, subindo a montanha, leva consigo 3 para nos representarem, 3 da sua convivência íntima: Pedro e os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele entra na comunhão com Deus, ele se joga nos braços do Pai, digo Jesus, porque a transfiguração é o abraço do Pai no Filho, é o consolo do Pai na direção do Filho. E de fato, diz que Jesus se transfigurou, isto é, a glória celestial resplandeceu sobre Jesus, de tal maneira que até as suas vestes ficaram tão brancas, e diz, é próprio de São Marcos. São Mateus e São Lucas não trazem esse detalhe, nem muito menos São João, que não narra a experiência da transfiguração. É um detalhe exclusivo de São Marcos. Diz que as suas vestes ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira da terra conseguiria alvejá-las. Por quê? Porque não se trata de uma experiência humana que está ao alcance do homem. É uma intervenção do Pai na direção do Filho. De tal maneira que a nuvem desce e envolve Jesus. O abraço de Jesus, o abraço do Pai em Jesus, por tabela, permita-me a expressão, também abraça Pedro, Tiago e João. Em outras palavras, em Jesus, todos nós somos abraçados pelo Pai. Digo mais uma vez, em Jesus, o muro que nos separava do Pai cai por terra e a mão de Deus nos alcança na pessoa de Jesus de Nazaré, porque esse homem é obediente e em sua vida o pecado não foi introduzido. O que é que nos impede de abraçar o Pai? O pecado, que é o muro de separação. Mas em Jesus, nós novamente somos abraçados pelo Pai, porque Jesus não pecou. E da nuvem, que é um sinal da proximidade de Deus, no Antigo Testamento, a nuvem é sinal da vizinhança de Deus. Deus está próximo do seu povo. Da nuvem sai, então, uma voz. É um imperativo. Só que dessa vez é diferente da proclamação que o Pai fez quando Jesus foi batizado. O Pai fala diretamente com Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti eu pus a minha afeição. É a declaração de amor do Pai sobre Jesus. Por isso é que no batismo, nós em Jesus recebemos a mesma declaração. Quando a criança, o jovem, o adulto é batizado, ele ouve a mesma declaração de amor do Pai: você é meu, você é minha. Por isso é que a igreja, cumprindo o mandato de Jesus, de Mateus
capítulo 28, batiza todas as criaturas, porque todas as criaturas em Jesus, digo, o ser humano em Jesus se torna filho e filha de Deus. Tu és o meu filho, tu és a minha filha, em ti eu pus toda a minha afeição. Quem é a afeição do Pai? Quem é a afeição do Filho? O Espírito Santo. Então, o batismo, em primeiro lugar, é para colocar em nós a afeição do Pai e nós experimentarmos em nós o milagre da passagem de criatura para filho, para filha. Em nós, Deus coloca a afeição que é o Espírito Santo. Mas a declaração de amor hoje não é diretamente para Jesus, é para quem vai seguir Jesus, para quem quer ser discípulo de Jesus, para quem quer ser discípulo de Jesus. O Pai diz: este é meu filho amado, escutai-o. Está falando com os três, Pedro, Tiago e João, que nos representam. O que quer dizer isso? A humanidade, ela é chamada a ouvir um só no que diz respeito às coisas de Deus, no que diz respeito ao Senhor da nossa vida, no que diz respeito à salvação. Este é meu filho amado, escutai-o. O mundo só deve escutar Jesus de Nazaré, porque senão nós vamos sempre estar fazendo discursos sobre Deus, e o nosso discurso sobre Deus é sempre discurso, não revela de fato quem é Deus. Ou então vamos ter atitudes e achamos que são atitudes que Deus deseja, que Deus quer, e nós podemos pairar na dúvida ou ser equivocados. Quem é para nós a certeza de que Deus tem para nós uma palavra? Jesus. A palavra que Jesus nos dirige é a palavra de Deus. Quem é para nós a certeza de como se deve se comportar conforme a vontade de Deus? Jesus, a atitude de Jesus. Por isso é que nós precisamos escutar Jesus. Essa experiência de oração é tão forte que os três caem por terra. Trata-se de uma experiência espiritual que os místicos, digo, os homens e mulheres espirituais, muitas vezes chamavam de êxtase, uma saída de uma situação terrena e uma entrada na esfera de Deus, na atmosfera de Deus. Na renovação carismática, mais precisamente, chama-se a isso de repouso no Espírito. É uma experiência de Deus onde você se sente nos braços de Deus sem perder a consciência. Por quê? Porque se perder a consciência, ou é desmaio, ou morte, ou hipnose. A experiência de repouso no Espírito, você se sente nos braços de Deus, mas consciente, vê tudo ao derredor. Diz que eles ficaram tão empolgados, tão entusiasmados, diz assim: Senhor, aqui está muito bom, lá embaixo tem Calvário, vamos ficar por aqui e armar 3 tendas, uma para você, Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Porque quando você experimenta o mundo de Deus, você se esquece de si, você é libertado do egoísmo, você se abre. E aí eles não pensaram neles, pensaram em Jesus, em Moisés e Elias. Moisés é o homem da montanha também, recebeu os mandamentos, as leis de Deus. Moisés ali está dizendo, testemunhando que Jesus é o cumpridor por excelência da lei de Deus. E Elias, o representante dos profetas, que se refez no Monte Horebe, no encontro com a brisa leve e singela, porque queria desistir de tudo. Deus refaz a sua força para que ele continue sendo o seu profeta. Essa experiência dos 3 apóstolos refaz os 3 apóstolos para que eles continuem seguindo Jesus e não desanimem diante do anúncio da paixão e morte de Jesus. Quando nós experimentamos o amor de Deus, nós falamos coisas lá do céu e às vezes não tem nada a ver aqui com a terra. Veja, quando você experimenta o amor de Deus, faz um retiro, faz um seminário de vida no Espírito, participa de um congresso, você sai de lá do congresso fervendo e você entra na sua casa e quer que todo mundo pense como você, que todo mundo sinta o que você está sentindo, que todo mundo haja conforme você está agindo. Você começa a querer, inclusive, sem discernimento, a censurar e a condenar
os seus parentes, familiares, que não experimentaram o que você experimentou, que para agir conforme você está agindo agora, tem que fazer a mesma experiência que você fez do amor de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Eles disseram, vamos armar 3 tendas. É possível armar tendas terrestres para seres do céu, para seres celestiais? Porque Moisés e Elias aparecem na glória. Jesus está indo para o céu, para depois vir nos buscar. Por quê? Porque estão tão entusiasmados que eles dizem aquilo que é uma linguagem do céu. E mais do que isso, querem eternizar aquela experiência. Senhor, é bom ficarmos aqui e não vamos descer. Por quê? Porque o ser humano é assim, quando ele experimenta uma fagulha de Deus, quando ele experimenta um segundo do amor de Deus, ele vai para frente. Lá na frente ele encontra o Calvário, as dificuldades. Aí ele quer desanimar. Sabe qual é o segredo? Para não desanimar, é não fazer, como eu disse sexta-feira na formação. Tem que dizer assim, Deus tem que me reencantar. Parece até linguagem de bicha, né? Deus tem que me reencantar. Deus já te reencantou. Você é que não pode esquecer desse reencanto. Toda vez que você estiver na tribulação, na tristeza, querendo chutar o pé da barraca, lembre-se daquele instante de eternidade que invadiu o seu coração, porque aí você recobra as forças, você se refaz e caminha destemidamente para subir o seu calvário e carregar a sua cruz. Na espiritualidade se chama isso experiência fundante. Você se lembrar e se lembrando se reabastece daquele momento que Deus te encantou. É como um carro que percorre, que faz um percurso e de repente percebe que o combustível está acabando. Tem que encostar no posto para reabastecer a fim de continuar a viagem. É assim a nossa vida. Deus não tem a obrigação de estar nos reencantando. Ele já nos encantou uma vez e nós precisamos nos lembrar sempre, nos voltar sempre para esse instante, a fim de saber que não estamos sozinhos, somos cuidados pelo Pai. E quem nos garante isso? Ele é digno de confiança. É o apóstolo Paulo, nessa segunda leitura de hoje, de Romanos capítulo 8, ele diz assim: Deus é por nós, Deus cuida de nós, Deus está conosco. Se Ele é por nós, quem será contra nós? A prova de que Ele é por nós é que Ele abriu mão daquilo que Ele é mais precioso, mais caro, que é o seu Filho unigênito, do qual Isaac, na primeira leitura do livro do Gênesis capítulo 22, é figura. Veja que Deus concede este rapaz, este menino, este filho, já da velhice de Abraão, e a sua mãe Sara era anciã e estéril. Trata-se de obra de Deus, é o filho da promessa, é o filho que Deus concede a Abraão e Sara. E Deus promete que neste menino vai haver a posteridade de Abraão tão numerosa como as estrelas dos céus, como a areia da praia. E todas as nações serão em Abraão abençoadas. De repente, o filho da promessa, Deus pede em sacrifício. Mas Deus pede em sacrifício não porque ele queira sacrificar o menino. Deus prova Abraão para que a gente aprenda, para que Abraão aprenda a se apegar a Deus e não às coisas de Deus, que é o que mais acontece em nossa vida. A gente tem a inclinação de se apegar às coisas de Deus. Tem umas beatas, aqui já acabou, mas ainda tem uma ou outra. Beatas e beatos que são amigos íntimos, amigas íntimas do Papa, amiga particular do bispo, e se o padre deixar, trepa na garupa, na cacunda do padre. São pessoas extremamente apegadas a coisas desnecessárias, as coisas que são de Deus. Aqui, Deus prova Abraão, porque toda vez que a gente é provado, toda vez que a gente passa por tribulação e mantém a perseverança, a fé, nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos na relação com Deus.
Porque Deus pede a Abraão e pede de uma forma que comove o coração e as entranhas de Abraão. Pega teu filho, teu único filho, a quem tanto amas. 3 vezes. Pega teu filho, teu único filho, a quem tanto amas. Porque Ismael já tinha sido mandado embora junto com a sua mãe Agar. Ele só tem Ismael. E aí, caminham os dois juntos. Abraão e Isaque. O que quer dizer isso? O pai deixa Jesus caminhar sozinho? Nós não estamos sozinhos. Jesus percorrendo o Calvário e levando a cruz, não está sozinho, está com o Pai. Porque todo aquele que é obediente está debaixo dos olhos do Pai. A desobediência é que afasta as pessoas. A obediência une, provoca estima, amor, consideração para com as pessoas. Aí a palavra diz, no capítulo 22 do Gênesis, que os dois caminhavam juntos. Mas o menino faz uma pergunta inocente, que é própria de criança. Meu pai, aqui está a lenha, e o cutelo, a faca. Mas onde está o animal para o sacrifício? Como é que Abraão responde? Deus providenciará, meu filho. Monte Moriá. Deus vai providenciar, meu filho. Um homem que se faz cego voluntariamente por obediência à vontade de Deus. E de repente, quando ele está disposto a abrir mão do filho da promessa para se apegar ao Deus da promessa, Deus disse assim: Abraão, Abraão, não precisa fazer isso. Agora eu sei que você teme a mim, tem fé em mim. Isaque é prefiguração de Jesus, o filho único do Pai, que se oferece voluntariamente para a nossa salvação. Queridos, todo mundo tem Calvário, todo discípulo tem cruz, mas o Senhor nos revela através da experiência da transfiguração que o Calvário, por mais íngreme que seja, ele não é eterno. A cruz, por mais pesada que seja, ela um dia vai ser o trampolim nosso para os braços do Pai Eterno. Por quê? Porque a transfiguração é a antecipação da voz do Pai, da palavra do Pai sobre Jesus. A última palavra do Pai sobre Jesus é a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,